ele tem um som forte. Pode se assentar, dando glória a Deus e aplaudindo o Senhor. Glória a Deus. Quando o Senhor me deu essa palavra, me alegrou. Eu falei: oh meu Deus, estou entendendo o mistério. Um homem que foi arrebatado ao terceiro céu, um homem que teve as revelações de Deus, um homem que era usado por Deus. Louvado seja Deus. Cheios de dons, cheios de conhecimento. Um homem que antes de ter um encontro com Cristo, esse homem era perseguidor da igreja do Senhor. Ele matava os crentes. Mas até então, um dia, o Senhor proveu de olhar lá de cima e olhou para Pedro. Pedro arrancou a orelha de Malco e não consegue parar esse baixinho. A igreja ficou orando na tempestade para que a tempestade parasse, e eles não oram para parar esse homem. O Senhor agora proveu de ter um encontro com Saulo. O Senhor agora desce na terra e aparece para Saulo, perseguidor, matador dos crentes. E quando ele avistou o nosso Senhor, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Oh meu Deus. O Senhor viu as perseguições da igreja. O Senhor viu que o homem queria matar a igreja, queria matar a igreja. O homem temendo o homem, sendo que Deus nos ensinou a não temer o homem, mas temer somente a Ele. Oh glória, alguém está entendendo alguma coisa aqui? Alguém está entendendo o que Deus está falando nessa noite? A não temer as circunstâncias, as situações. Por quê? Porque nós aprendemos que morrer em Cristo é lucro. Não? O crente não pode ter medo da morte, porque se nós morrer agora, eu tenho certeza e convicção da minha salvação, porque eu estou buscando o Senhor. Você está buscando o Senhor. Você tem que ter a certeza da sua salvação. A única coisa que eu sempre falo, quase todos os cultos, que o Senhor pede para nós guardar aqui na terra, é a coroa da vida eterna que Ele nos entregou. Para nós cuidar dessa coroa. É a única coisa que Ele fala: cuide daquilo que eu te dei, para que o ladrão não roube. Que ladrão é esse? O diabo, que todo dia vem na nossa mente a nos tentar largar ela, a nos afastar da presença inefável do Senhor, essa presença gloriosa, essa esperança que o Senhor nos traz, ainda que o povo se levanta, ainda que a nação se levanta contra o escolhido de Deus, mas ainda aquele que toca no ungido do Senhor, ainda aquele que toca naquele servo do Senhor que está ali servindo a Deus, que entregou a sua vida a Deus. E você entregou a sua vida ao Senhor, e quem cuida de você é Deus. Quem amar a sua vida encantará. Então, quando você vem para o Senhor, você não se sente só, porque o Consolador está contigo. O guarda-homem da fornalha está contigo. Ele pode não livrar você das armadilhas, como não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, glória a Deus, da fornalha. Mas Ele entrou com Sadraque, Mesaque e Abednego e livrou eles da morte. Deus está dando livramento para alguém nessa noite. Deus está dando livramento para alguém nessa noite. Não, você não vai ficar aprisionada dentro do quarto, trancada, não. Você não vai ficar opressiva. Você não vai ficar nas garras de Satanás. Por quê? Porque o Senhor morreu na cruz por mim, por você, e você entregou a sua vida a Ele. Agora você não entenda, mas você vai entender o que Deus vai fazer até o final desse mistério que está sendo entregue. E esse homem viu o Senhor falando isso. Ele falou: quem fala comigo? Eu, Jesus. E diz que ele caiu por terra e ficou cego. Em 3 dias esse homem ficou orando a Deus. Em 3 dias esse homem ficou clamando. Perseguidor agora está orando. O que perseguia está orando. Deus está falando aí: aquele que está perseguindo a minha igreja vai ter que orar, vai ter que clamar, vai ter que adorar esse Deus. Porque o homem não pode estar parando ele, mas eu conheço o homem de branco, chamado Jesus de Nazaré, que quando ele desce e olha, eu vou agir, o trabalhar dele, a mão dele
Você quer que eu coloque nas mãos de Satanás ou nas minhas mãos? Porque nas minhas mãos já está. Porque dura coisa cair na mão de Deus. Então o que você colocou na mão de Deus, deixa na mão de Deus. Deus está tratando. Ainda que os seus olhos não estão vendo, mas lá dentro Deus se sabe. A situação na mente da pessoa, Deus está trabalhando. Meus olhos não estão vendo, mas Deus está trabalhando. Os seus olhos não estão vendo, mas Deus está trabalhando. Ele está ajustando e está posicionando. Deus posiciona tudo que está fora do lugar, irmão. O perseguidor agora teve uma fica certa, está orando, e Deus fala para Ananias: vai na rua direita e unge o escolhido por mim. Ananias sai e vai ungir. Mas antes dele sair, ele falou: quem é esse? Saulo. Como é que é esse? Saulo, o perseguidor, o matador. Ei, vai lá, ora por ele, fala, ora restaurando a visão dele, porque ele é o meu escolhido. E diga para ele: como ele perseguiu a minha igreja, assim ele vai ser perseguido. Oh meu Deus, ó Deus falando de novo sobre plantar e colher. Deus perdoa os pecados, perdoa, mas há uma consequência do pecado cometido, há uma consequência do plantio plantado. Então nós devemos, em nome do Senhor Jesus, pensar duas vezes antes de plantar algo, irmão. Antes de abrir a boca para falar algo, de falar mal de alguém, de ficar perseguindo alguém, de estar mentindo, de estar fazendo coisas erradas, porque uma hora a colheita vem. A melancia você planta ela, tem tempo para colher ela. Então eu quero te dizer, tudo que você tem plantado, tudo que Deus tem te prometido, tem tempo para ser colhido. Ainda que você não entenda, você acha que Satanás nem tudo é o Satanás. Às vezes é um enviado de Satanás que está esbofeteando para você não se usurpar pelas santas revelações de Deus. Às vezes é o trabalhar de Deus, esse mover na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu trabalho. Eu quero te dizer que não é o diabo, é o trabalhar de Deus. As situações que está te forjando, aguente o trabalhar de Deus, porque uma hora isso vai parar. Às vezes você está querendo levar, sabe, ao seu entendimento, ao seu caminho. Quando você entregou a sua vida ao Senhor, quando eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu tive que enviar até chegar ao Senhor. Quando eu cheguei no Senhor, falou: minha vida é sua, eu entrego ao Senhor. Acabou de enviar. É o Senhor falando para você: vai lá na rua direita e hoje fulano de tal, obedece. Ananias ficou com medo dele, é um escolhido que vai lá. Então qual a direção que Deus está te dando? Você está querendo colocar o seu eu na mãe, é que não sei o que é. Então você vai botar no deserto, ó, em seco, porque você está pedindo uma direção para Deus e você ainda não fez aquilo que Deus te ordenou. E sendo que Deus falou para o povo: eu tirei você do Egito para cultuar, para fazer culto para mim no deserto. E o povo estava fazendo o que? Em vez de cultuar, estava murmurando. E pela murmuração, pela desobediência pelos líderes da igreja, ficou no deserto 40 anos. Era para entrar em 40 dias, mas ficaram 40 anos e não entraram na terra prometida, a não ser